Eu passei uma semana divulgando a minha rotina diária para estimular as pessoas que façam o mesmo, para tornar a vida mais produtiva. E uma das pessoas me lançou esse questionamento. Ela deduziu que por eu trabalhar, eu não atingi ainda a liberdade financeira. Ou seja, ela presumiu que se eu tivesse atingido a liberdade financeira, eu já teria parado de trabalhar. Eis a resposta no vídeo. O que eu acho legal nesse tipo de pergunta é que instiga o raciocínio. De forma alguma me ofendo. Claro que, né, a pessoa ter condições, atingir a liberdade financeira, não precisar trabalhar, não quer dizer que ela vai parar de trabalhar. É interessante isso, a pessoa acreditar que porque alguém guardou dinheiro suficiente para viver da renda daquele dinheiro, dos juros que aquele dinheiro proporcionam, essa pessoa não vai fazer mais nada. Muito pelo contrário, as pessoas geralmente que atingem essa liberdade financeira, elas produzem muito mais. A diferença é que elas produzirão com a cabeça mais tranquila, tornará a pessoa mais criativa. Então esse é o primeiro ponto que deve se deixar claro. Vamos lá. A proposta desse projeto Previdente é de explicar como é possível ter uma advocacia lucrativa e treinar acadêmicos que estão no último ano do curso de Direito e jovens advogados para atuar na advocacia previdenciária, no caso, e gerar lucratividade para o cliente, lucratividade para si, não só lucratividade financeira, mas também a lucratividade emocional, intelectual, enfim, isso com base na minha experiência. E também, não menos importante, de forma paralela, cuidar quando receber esses valores, quando gerar lucratividade, para destinar uma pequena parte desse valor para guardar, investir e atingir a liberdade financeira, que é ter a opção de poder parar de trabalhar. No workshop que eu faço, e esse projeto já vem desde 2012, eu faço isso desde 2012 informalmente e agora eu formalizei. Nesse workshop é claro que eu mostro o fruto do meu trabalho, né? Eu mostro investimentos, eu mostro as minhas contas bancárias, como é que foi a evolução dessa lucratividade, como eu atingi a liberdade financeira, o que eu fiz, e apresento sugestões para as pessoas fazerem as mesmas coisas, né? Então, nem todos têm interesse nesse projeto. É claro que nem todos têm interesse. Nem todos têm interesse em guardar dinheiro, fazer o dinheiro gerar renda para parar de trabalhar. E isso é tudo muito relativo. Eu não quero vender a ideia da minha vida, eu não quero que as pessoas façam o que eu faço, até porque isso é muito particular. Eu tenho clientes, por exemplo, que geralmente são os pescadores. Se eles ganharem um salário mínimo e viver a vida deles, eu não sei, eu acho que eles são mais felizes do que eu, porque é a vida deles, e se tirá-los dessa vida, eles são capazes de deprimir e morrer. Então, isso tudo é muito relativo. Quanto que um morador de rua não é mais feliz do que eu? Como é que eu vou julgar isso? Como é que eu vou saber isso? É uma pessoa que abdicou de tudo. Eu não sei, isso é tudo muito particular. Mas eu não vou ficar aqui nas redes sociais divulgando os meus investimentos. Eu vou pegar como exemplo para vocês, só como exemplo, vou mostrar alguns dados, alguns documentos. Olha só como isso não é produtivo. Eu comecei a advogar no ano de 2006. Entre 2009 e 2010, em razão do trabalho, da gestão financeira e dos investimentos, eu tive a possibilidade de começar a viajar por dentro de diversos países, como Argentina, Uruguai, França, Itália, Suíça, Alemanha, Bélgica, Luxemburgo e outros países. Muitas vezes, enquanto eu trabalhava e executava o projeto para atingir a liberdade financeira, eu pensei em morar definitivamente em outro país. Ocorre que, com o passar do tempo,
eu percebi que o meu propósito de vida está efetivamente no Brasil. No ano de 2018, eu e a minha esposa queríamos visitar os Estados Unidos, mas o visto dela foi negado. Resolvemos ir para o Canadá. Viajamos de carro mais de 2.000 quilômetros para conhecer parte do Canadá. E nessa viagem, um antigo projeto da minha esposa foi retomado, né? A ideia de voltar a estudar moda. Há 15 anos atrás, a minha esposa iniciou a faculdade de moda, cursou 1 ano, por motivos pessoais teve que deixar o curso, formou-se em administração, gere uma empresa há 10 anos e agora, com a ida para o Canadá, ela viu um mercado bem interessante lá para fins de estudo, o estudo lá é excelente, e resolveu estudar no Canadá. E eu, obviamente, embarquei nesse plano porque faz parte da felicidade da minha esposa. Nós havíamos ido pela primeira vez para o Canadá no verão, entre junho e julho de 2018, e como parte do projeto de estudo da minha esposa, nós resolvemos retornar para o Canadá no inverno. Nós moramos lá entre novembro de 2018 e fevereiro de 2019 para experimentar vivermos num frio extremo e ver se nós nos adaptaríamos. Até porque, para estudar lá, ela vai precisar ficar mais tempo. Então, parte do projeto foi criar uma rotina no mesmo local, na mesma cidade, no Canadá, e vivermos o dia a dia. Casa, escola, no caso dela, escola de inglês, eu estudei francês, mercado, enfim, e fizemos isso. Ao retornarmos do Canadá em 2019, continuamos o planejamento. A minha esposa escolheu estudar no Fanshawe College, fez a inscrição, foi aceita, pagamos a taxa de inscrição e continuamos o planejamento. Dia 21 de julho está marcado para viajarmos, para nos instalarmos na cidade e para no início de setembro a minha esposa começar a estudar. Eu, por minha vez, ficarei voltando para o Brasil e indo para o Canadá em razão da gestão do escritório de advocacia e, principalmente, em razão dos workshops. Entre 2009 e 2017, as minhas despesas eram pagas com o fruto do meu trabalho e parte dos investimentos. Isso foi um processo evolutivo. Já a partir de 2018, os meus investimentos começaram a dar frutos que possibilitaram o pagamento de despesas pessoais, despesas do trabalho. Então, isso é que gerou a liberdade financeira, ou seja, eu tenho a opção de viver com o fruto dos meus investimentos. Por exemplo, quando nós precisamos planejar o custo dos estudos e da nossa moradia no Canadá, o que eu fiz? Que dentre as medidas que eu tomei, eu providenciei separar alguns valores dos juros dos meus investimentos e encaminhar esses valores para uma conta que eu tenho no Canadá. Isso eu fui fazendo aos poucos, né? Exige um planejamento, exige analisar os investimentos que eu tenho e fui encaminhando esses valores e hoje nós temos lá no Canadá um pouco mais de 89 mil dólares. Isso nos gera o quê? Uma condição de ficar no Canadá com uma vida confortável. Claro, eu ficarei voltando para o Brasil em razão dos outros negócios que eu tenho, mas o que eu quero salientar aqui é a possibilidade de escolha que a liberdade financeira dá, e isso pode ser construído tranquilamente. Eu fiz aqui uma compilação de alguns extratos dos meses de 2019 de uma única conta bancária minha. Eu tenho algumas contas bancárias que passaram alguns valores, frutos de alguns negócios. Então, vejam que se for para mostrar o que eu recebo, o resultado dos meus trabalhos, dos meus investimentos, eu tenho total condição. A questão é a seguinte: isso não está dentro de um contexto. Eu não estou conseguindo mostrar a evolução desses valores,
eu não estou conseguindo mostrar que eu comecei uma advocacia sem ter dinheiro, advocacia do zero, que os meus pais não tinham condições de bancar os meus negócios. Isso foi um passo a passo, algo evolutivo, e que hoje eu treino acadêmicos de direito e jovens advogados para alcançar esses patamares também de sucesso na advocacia e na vida financeira. Então, isso acaba sendo um problema, ficar mostrando isso na internet. Eu penso que se eu ficar mostrando muito esse tipo de coisa, esse tipo de dado, não sei se gera coisas boas, se isso eu consigo me aproximar mais das pessoas. Eu acredito que um dos temas que eu debato muito no workshop é sobre inteligência emocional. Hoje as empresas, elas preferem alguém sem saber o técnico, mas que tem um emocional muito bom para se relacionar e trabalhar, e eles ensinam o técnico, do que ter uma pessoa altamente técnica, capaz, com formação, e não ter um emocional bom para trabalhar em equipe. Tanto é que eles não medem hoje tanto o QI, mas sim o QE. Então, o que eu me preocupo? Muitas vezes nós não controlamos os sentimentos. Então, se eu começo a divulgar dados financeiros do que eu atingi, do que eu tenho hoje, eu não estou apresentando um histórico da onde eu vim, né? O que eu fiz para alcançar isso. Então, isso pode gerar uma série de coisas ruins e me afastar das pessoas, na verdade, se eu ficar aqui divulgando esse tipo de dado. Porque pode gerar inveja, pode gerar um sentimento de inferioridade. Pode a pessoa pensar assim, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou atingir isso? Ele já tem isso tudo. Eu tenho isso fruto de uma estratégia, de um trabalho, de uma organização, de ações diárias. Então, é bom pensar nesse tipo de situação, né? Pensar nesse tipo de coisa para não gerar problema, não impedir que eu tenha contato com as pessoas, né? E possa impactar na vida das pessoas de forma a contribuir. Então, é mais ou menos isso a minha ideia. Eu espero que a resposta ao questionamento apresentado tenha ficado clara. Valeu, pessoal. Acesse o site e conheça o projeto Previdente.